Saudações, Hora Viva, boa tarde. Está a começar mais um espaço Despertar Debate, hoje 6 de 6 do ano 2023. É mais um dia em que vamos levar a si três temas em que vão merecer a sua atenção. E do outro lado de casa, falo sim do caro telespectador, também do nosso internauta, acima de tudo, análise aqui do meu painel de luz. Hoje vamos olhar para o primeiro tema que tem que ver com o fim do orçamento eleitoral, que termina em meio a queixas de morosidade, a avaria de mobiles, mas também migração de eleitores e também denúncias de diversas situações ligadas a ilícitos eleitorais. Este é o primeiro ponto. De seguida, vamos olhar para esta suspensão da greve dos profissionais de saúde por 15 dias, após um consenso com o Ministério, neste caso com o MISAU, depois desta greve que levou 4 dias. Este é o segundo ponto, e de seguida vamos olhar para esta, ou melhor, esta vontade por parte da OTM Central Sindical, que pede celeridade na ratificação da Convenção número 119 da Organização Internacional do Trabalho sobre a violação, neste caso a violação sexual e assédio no seio do trabalho. São esses três pontos que vão merecer aqui análise, como já tinha dito, mas também atenção sua do outro lado de casa, falo sim de quem nos assiste neste momento. Samsudino, boa tarde, vou já saudá-lo e também é oportuno para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. E, numa primeira instância, cumprimentar a si comboio e ao deputado Muxanga. Numa terceira instância, cumprimentar ao telespectador que consegue nos vir e nos ouvir neste momento. Agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos dado de falar para o povo moçambicano aquilo que é a economia e da política assim como as questões internacionais que nos ah, rodeia. Indo naquilo que é o meu ponto prévio, eu diria que trago aqui dois pontos relacionados com a celebração do Dia da Criança e também com a convocatória dos Mambas. Começando pela a questão da criança, nós sabemos que o 1º de junho foi celebrado Dia da Criança, mas tem-se observado dentro da sociedade com comportamentos inadequados sobre a criança moçambicana. Eu diria que são esses aspectos motivados com aquilo que são as nossas percepções do ponto de vista da sociedade, assim como dos dirigentes deste país no que concerne ao tratamento das crianças. Nós sabemos que quando foi declarado o Dia da Criança, tinha-se em mente aquelas crianças que sofriam maus tratos relacionados com trabalho infantil e demais problemas. Mas o que conseguimos ver nos dias de hoje, quando estamos na celebração do Dia da Criança, o que tem se observado é a questão da celebração do dia dos bebés, daqueles que não foram, quer dizer, na minha ótica, não foram quer dizer, não foram incluídos quando pensou-se nessa data, quando se falava do trabalho infantil. E também isso tem se observado naquilo que é a nossa a forma de ser no Estado moçambicano, em que a celebração do Dia da Criança só é feita no nível primário, quando olhamos para o ensino geral em Moçambique, atendendo e considerando que todos os indivíduos entram na escola com 6 anos, chega-se à 12ª com 17 anos. Estas crianças ainda estão em idade de celebrar a 1 de junho. E se nós, como os mais velhos dessa sociedade, não permitimos que esses indivíduos celebrem o Dia da Criança, também estamos a incutir na criança que eles já são adultos, são crescidos. É a razão que nós encontramos estas crianças nas barracas do museu, ou que tem se observado daquelas crianças que saem da escola secundária da Jusina. Na sexta-feira e na quinta-feira eu pude encontrar eles numa fila nas barracas de museus, lá a consumir quer dizer, álcool, quer dizer, a fazer mais coisas que
não têm, quer dizer, não fazem o seu estilo característico. Isto mina com aquilo que é a criança moçambicana. Então, o governo moçambicano deve se considerar todos esses indivíduos aqui como criança, incutir que eles ainda são criança. Eles são, quer dizer, devem estar inseridos naquele ambiente. Porque é através desta atitude em que incluímos quer dizer, toda esta camada que eles vão perceber que nós somos criança, ainda temos essas responsabilidades, temos esses direitos e deveres. Não só considerar criança os recém-nascidos, porque é o que tem se visto quando se trata da celebração do Dia da Criança. O outro ponto que eu dizia que eu ia trazer aqui é relacionado com a convocatória dos Mambas. Saiu ontem a convocatória dos Mamba sem o Zenadine Júnior. Nós sabemos que é o vice-capitão e é atualmente o melhor central quando olhamos para aquilo que são as qualidades dos defesas que nós temos. O Mexer é um dos jogadores que joga muito pouco em Portugal na Primeira Liga, mas Zenadine, contrariamente de todos, é o capitão da equipa portuguesa da Primeira Liga. Nós sabemos que existem problemas dentro da seleção, mas devemos observar aquilo que são os objetivos por alcançar neste momento. Estamos numa derradeira rumo à qualificação ao CAN. Então, se Moçambique tivesse alternativas, não era problema de ser o Zenadine de fora, mas tendo em conta aquilo que é a nossa competição, o nosso Moçambola, com dificuldades e aquilo que são os nossos jogadores, eu acho que este não é o momento de deixar a Zenadine Júnior de fora. Então, esses eram os pontos prévios que eu tinha por trazer nessa tarde. Obrigado, Samsudine. Sigo consigo, deputado Muxanga, boa tarde. É oportuno também para deixar ficar o ponto prévio para hoje. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a si, cumprimentar ao colega, cumprimentar os internautas, ao povo moçambicano, aos técnicos de regi e todos aqueles que nos assistem pelo mundo fora. Segundo, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e rogar a Deus para que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. A minha questão prévia, espero que coloquem o assunto no ponto, é o concurso este do Conselho Municipal da Matola, um concurso que vai custar 518 milhões 503.427 e 42 meticais. Eu queria pedir ao Ministro das Finanças, se é que está a me ouvir, para me ajudar a verificar se este trabalho merece este custo ou não. Já estamos cansados de sermos barbatados, as nossas finanças pagarem os amigos do alheio. Sobretudo neste momento em que estamos próximos das eleições, há muitas barbatadas com vista a financiar campanhas de alguns candidatos e de alguns partidos. Portanto, senhor ministro Max Tonel e sua equipe, verifiquem e digam-nos algo muito cedo sobre este concurso. Também gostaríamos de perceber como é que ficou o concurso de Cabo Delgado do STAE sobre aquisição e aluguer de viaturas, incluindo o aluguer de helicóptero. E nós pensamos que é momento de todos nós fazermos vigilância e, se necessário, irmos até a Presidência da República para conhecermos os gastos do Presidente da República sobre as suas delegações nas várias inaugurações que anda a fazer dentro do país e no exterior, incluindo os aluguéis de helicóptero que ele usa de forma muito abusiva. Eu recordo-me que o presidente Chissano, no último ano do mandato dele, viajou até Massangena, saiu de Maputo de carro. Saiu daqui, dormiu no Choco, de Choco foi dormir em Esqualaquala e de Esqualaquala chegou a Massangena e conseguiu voltar a Maputo. Não percebo como é que um jovem daqueles ali não consegue fazer a mesma coisa. Então, nós queremos reduzir as despesas para podermos financiar aqueles que precisam. Estou a falar do pessoal de saúde, estou a falar dos professores, estou a falar das Forças de Defesa e Segurança e outros funcionários públicos. Esta é a minha questão prévia. Obrigado, deputado Muxanga. Creio que chegou a mensagem. Vamos sim olhar para o nosso primeiro tema, que tem a ver com o fim do orçamento eleitoral, que fechou mesmo no dia 3 de junho, no tempo previsto, depois de ter sido
indeferido estes pedidos de prorrogação por parte da sociedade civil, mas também dos partidos políticos. Este processo termina em meio a diversas queixas de ilícitos eleitorais, neste caso, olhando para a varia de mobiles, a migração de eleitores. Samsudine, começo por ti. Como é que faz a análise deste processo desde o início, o meio e o fim que registrou-se no dia 3 de junho? Exatamente. Eu acho que a questão do receamento eleitoral é aquilo que todos nós sabemos como é que foi, como é que decorreu. Já houve vários relatos, falamos, abordamos muito a questão do receamento eleitoral em Moçambique. E numa primeira fase eu diria que o receamento é a perspectiva daquilo que nos aguarda no futuro. Estou a falar das eleições que vão ser realizadas aqui em Moçambique. Essas queixas, essas irregularidades, esses problemas todos, é aquilo que nós teremos. Depois teremos como resultados retumbantes, qualquer zante. Então, nós como sociedade, não é isso que nós desejamos. Isso é em benefício da construção de um Estado ou de uma boa governação, de uma boa convivência e daquilo que é a consolidação da paz e democracia em Moçambique. Eu acho que nós poderíamos, ou é aquilo que já havia sido dito pelas várias organizações que tinha que prolongar a questão da data ou do período relacionado com o recenseamento. Mas há problemas também, mesmo com com a prolongação da data de recenseamento, não seriam assim resolvidas. São aquelas questões que nós assistimos no meio de recenseamento, daqueles indivíduos que vêm de localidades em que não chega a autarquia. Eles vieram recensear nos outros locais. Então, esses são mecanismos que são criados que não vão beneficiar, na verdade, o desenvolvimento de Moçambique. Pode beneficiar um certo grupo, sim, mas naquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, que é a questão de desenvolvimento, é a questão da consolidação da unidade, a consolidação da paz. Tendo este tipo de receamento eleitoral, nós não estamos aqui com perspectiva de alcançar. Então, o que nós poderíamos fazer como Moçambique? Eu acho que já chega, já basta de estarmos a realizar eleições para os doadores ver. Nós precisamos de uma sentada entre nós moçambicanos, não fazer as coisas para os outros ver. Nós precisamos fazer coisas que beneficiem a Moçambique. Se nós optamos pela democracia, é que achávamos que a democracia poderia dar o melhor para Moçambique. Então, se não há aqui, condições para este tipo de programa que estamos a desenvolver com o desenrolar do tempo. Eu acho que os que estão em frente deveriam dizer ao povo moçambicano que não há condições de realização de eleições em Moçambique, porque ainda nós queremos caminhar naquele regime do partido único, porque o que pode se espetar com este tipo de orçamento que nós tivemos nos últimos dias em Moçambique é esta questão de se travar aquilo que é a questão relacionada com a alternância do ponto de vista democrático. Então isto não podemos continuar assim. Eu acho que nós como moçambicanos devemos traçar aquilo que são os objetivos para o desenvolvimento de toda uma sociedade, não desenvolver processo eleitoral que não beneficia aos moçambicanos, porque a este nível essas eleições não vão beneficiar aos moçambicanos. Obrigado, Samsudine. Deputado Muxanga, consigo, peço para que faça uma análise do início, o meio e o fim deste processo. Muito obrigado. Bom, as eleições, o recenseamento eleitoral começa com problemas quando há o adiamento do início do orçamento eleitoral em janeiro. Estavam previstas
estavam previstos 90 dias para o orçamento eleitoral. Tendo se diminuído para metade, 45 dias, era lícito que o número de mobiles tivesse sido redobrado. E com maior destaque para as zonas autárquicas. Por que zonas autárquicas? Porque é onde nós precisamos de trabalhar agora. Lamentavelmente, não foi isso que se fez. Há cenários que nos indicam que as zonas rurais tiveram mais mobiles do que as zonas onde concretamente haviam de haver eleições. E isto criou este tipo de problema e nós estamos a assistir. É assim que, por exemplo, hipoteticamente, você pega os dados da província de Maputo, has de encontrar que a cidade da Matola ficou a cidade mais penalizada. De um universo de 794.195 eleitores de vara essencial, apenas foram recenseados 637.876. 156.319 eleitores previstos ficaram de fora. Este número representa 1/5 dos eleitores que deviam recensear. É muito, porque as diferenças em eleições autárquicas não são grande coisa. Na cidade de Maputo, onde estava prevista o recenseamento de 728.946 dizem ter recenseado 635.477. 83.469 eleitores ficaram sem recensear. Aparenta ser pequena coisa, mas sendo esta uma cidade capital, onde a tradição de recensear está nas cabeças das pessoas, este número deve representar entre 12% a 13%, ou 1/6 dos eleitores. Também é muito. Segundo, nós já não estamos a perceber por que o processo eleitoral é mais entendido em Cabo Delgado e em Gaza. Porque Gaza e Cabo Delgado sempre ultrapassam as médias. Será que as pessoas de Gaza são mais estudadas do que as pessoas de Maputo e Matola? Que milagre que existe aqui? Considerando que são da mesma etnia, são da mesma tribo. Será que as pessoas de Cabo Delgado são mais estudadas do que as pessoas de Nampula e Niassa? Considerando também que tem este paralelismo de muitos macuas em Cabo Delgado, Pemba e o sul de Cabo Delgado, Montepuez, haver muitos macuas em Quamba, sul de Niassa. Quer dizer, os macuas de Cabo Delgado, macuas percebem melhor o valor do recenseamento do que os macuas de Nampula, do que os macuas de Niassa. Será esta a mensagem que o STAI quer nos transmitir? Quer dizer, contar é querer. E vamos assim, devagando. Mas se fores atento, vais perceber que estes dados foram tratados de acordo com os resultados eleitorais das eleições passadas. Onde o governo da Frelimo, a Frelimo perdeu, o recenseamento está muito baixo. Onde havia condições de estar empatados, também está muito baixo. Onde a Frelimo ganhou, aí os dados estão muito em cima. Portanto, não há ninguém que vai convencer o povo moçambicano de que o problema não tenha sido humano, aquilo que dizia Fernando Mazanga na sua conferência de imprensa. Estas são questões propositadas, bem montadas. A outra situação que me admira, desde que o processo eleitoral começou em Moçambique, os dados eleitorais primeiro são divulgados no distrito. Depois do distrito vão para a província. E a província, em último lugar, é a nação. Neste recenseamento, os dados são divulgados em Maputo, através da porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, através do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Esses dados são divulgados a partir do STAI Central. Não são conhecidos pelos técnicos do STAI, dos partidos políticos, na província e no distrito. Os dados que são divulgados pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições também não são conhecidos pelos membros da Comissão Provincial de Eleições e membros da Comissão de Estado de Eleições. Invertemos a pirâmide. Qual é o valor
dos órgãos de apoio da Comissão Nacional de Eleições. Se a Comissão Nacional de Eleições pode fazer tudo a partir de Maputo, por que é que nós temos representantes lá? Que eu saiba, só a partir de amanhã, hoje, os tais distritais estão em coletivo para produzir os relatórios que deverão ser entregues às comissões distritais de eleições, que essas comissões terão até quinta-feira o dia para poder reunir e deliberar, validar os resultados. Entretanto, a senhora Matsinha já divulgou os resultados aqui ontem, o senhor Kunika já divulgou os resultados no domingo. O que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer mesmo? Estamos a brincar com as pessoas. Estamos a gastar dinheiro do Estado para nada. Porque, efetivamente, o resultado é aquilo que Maputo vai conceber no dia de votação. Estão criadas as condições para o STAE e o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições montarem o resultado que quiserem dar e distribuírem em cada autarquia e ser isso que há de vir para Maputo. Quer dizer, estas não são as primeiras eleições. Nós já tivemos eleições em 94. Tivemos eleições em 99. Tivemos eleições em 2008. Tivemos eleições em 2003. Tivemos eleições em 2004. Tivemos eleições em 2009. Tivemos eleições em 2013. Tivemos eleições em 2014. Tivemos eleições em 2018. Tivemos eleições em 2019. Estas são 10ª eleições. Mas o que nós estamos a ver é que desaprendemos. E é vergonhoso ver os artistas que estão nas peças, porque são os mais antigos no Estado e na Comissão Nacional de Eleições. O Kunika é o membro mais antigo da Comissão Nacional de Eleições, que ultrapassava os PAN. A senhora Matsinha também é quadro antigo do Estado, desde que as eleições começaram na República de Moçambique. Agora, quando pessoas que eu acho que estivessem na gíria da medicina já seriam especialistas, se fossem na academia, seriam professores catedráticos, se metem numa vergonha desta natureza. Eu já não sei onde é que os jovens vão poder se inspirar para poderem saber dizer a verdade às pessoas. Não interessa ao povo moçambicano ouvir os resultados de toda a província. Eu não acho os resultados que me interessam são da Vila Sede. Interessa-me ouvir os resultados de Gegege. Interessa-me ouvir os resultados da Matola Rio, separados dos resultados de Boane. E separados dos dados do Mlotane, agora que entenderam que o Mlotane tem que ser penalizado, não pode participar nas eleições. E não conseguem justificar por quê. Interessa-me ouvir os resultados da vila de Maracuene, zona autárquica. Interessa-me ouvir os resultados do posto administrativo sede da Manhissa. É assim sucessivamente. Porque são esses dados que vão nos dar agora os mandatos dos membros das Assembleias Municipais. Por exemplo, a partir desses dados, pode-se afirmar agora que Maputo já perdeu a qualidade de primeiro grande município do país, ficou atrás da Matola por mais 635, 637. Matola recebeu mais do que, tem mais do que 2.500 eleitores registrados do que Maputo. Logo, Matola está em cima da cidade de Maputo. Segundo, a previsão que havia de recensear 728 é inferior a 794. Para dizer que se o recenseamento tivesse corrido melhor, Matola estaria a se calar acima de Maputo por mais de 100.000 eleitores. Então ficou prejudicada a Matola. Porque o rácio dos assentos vai ser dado não é correspondente ao universo de eleitores que lá existe. E estas práticas foram se multiplicando em muitas tantas capitais provinciais, nomeadamente Beira, Quilimane,
Nampula, Nacala, Ilha de Moçambique, todo Grua, todo o sítio onde a Frelimo sentiu-se ameaçada. Mas esses números, deputado Moçango, estão ligados relacionam-se com aquilo que são os números dados pelo Instituto Nacional de Estatísticas? Sim. Estes são. Esta previsão é do crescimento da população em função daquilo que o Instituto Nacional de Estatística fez. Pelo menos estes de Maputo e Matola correspondem. Olhando mesmo para aquilo que foram as denúncias, faço a questão também para ti, o Samsudin, as denúncias de avaria de mobiles, olhando para a cidade de Maputo, a presidente da CNE provincial, a quando da conferência de imprensa ontem, a presidente Ana Cheman teria dito que a cidade de Maputo não chegou a receber estas denúncias, mas vimos em diversos órgãos de comunicação social. É possível que não tenha havido. Também não acompanhei nada de reclamação na cidade de Maputo. Nem a possibilidade de infiltração, não ouvi. Mas nós, na Matola, até conseguimos apanhar as pessoas. Lamentavelmente, a polícia não quis ajudar. O autocarro está identificado, o motorista está identificado, as pessoas estão identificadas. Nós sabemos onde é que vivem, conhecemos seus familiares e amigos. Quando o dia chegar, se acharem que podemos colaborar, podemos ir indicar este. E podem serem chamados através dos seus dados que constam nos cadernos de recenseamento, que são pessoas que nós conhecemos. Nós tivemos, por exemplo, outra questão mais grave. Um bengali foi recenseado num posto de recenseamento. Graças à patrulha policial, quando estava a tirar documentos, caiu o cartão de eleitor. Caiu o DIR e cartão de eleitor. Perguntado e diz que fui para lá, fui recenseado. Estamos a brincar com coisas sérias. Para dizer que os números podem corresponder às perspectivas, mas não corresponde o desempenho dos órgãos eleitorais deixa muito a desejar, porque não pode haver parte deste país onde as pessoas cumprem em 100% e outros têm diferença de mais do que 10, 15, 20%. Não é possível isso. Porque o povo moçambicano é uno e é indivisível. Então, isso quer dizer que há pessoas com comportamento dúbio aqui, que não percebem qual é o valor do recenseamento eleitoral, que não corresponde à verdade. Isso é mentira. O próprio processo de reforço de mobiles, eu não percebi por que os mobiles só apareceram nos últimos dias. Por que não reforçaram com mobiles 2 semanas antes do fim do recenseamento eleitoral? Por que não estenderam o horário 1 semana antes? São coisas montadas. Propositadamente. Muito bem, Samsudin. Exatamente. Pode não ter havido essas condições que a representante aqui na cidade de Maputo referiu relacionado com os mobiles. Mas nós sabemos em que condições decorreram o recenseamento eleitoral. Aqui a nível da cidade de Maputo, assim como em todo o país, sempre tivemos aqueles problemas. Existem indivíduos dentro da sociedade em que iam recensear, havia aquelas muitas fases que diziam que o cartão tinham que vir levantar 2 dias depois ou 1 dia depois, depois de ter submetido os seus dados. Também esses aspectos tiveram os seus problemas, quer dizer, condicionaram aquilo que é o processo de recenseamento eleitoral. E também não é isso, eu acho que isso não pode ser o fato que deve ser usado para que legitimar aquilo que são os dados relacionados com o recenseamento eleitoral, tendo em conta que a maior parte dos indivíduos com a possibilidade de eleger não foram recenseados. Esses vão comprometer, sim, aquilo que será o resultado das próximas, das eleições que já se avizinham do ponto de vista relacionado com as eleições autárquicas. E também, se olharmos para aquilo que é o comportamento das eleições a nível nacional, nós tivemos dificuldades, sim, os números falam por si, relacionado com aquilo que tinha que ser a
meta a se alcançar, ou se observarmos aquilo que são as principais capitais no nosso país, onde não conseguimos alcançar aquilo que é a meta, atendendo e considerando que esses indivíduos têm uma obrigação do ponto de vista de cumprimento no que concerne a questão daquilo que é o direito e dever de eleger. Mas, em contrapartida, nós encontramos que estes indivíduos não foram submetidos ao processo de recenseamento eleitoral, e nós tivemos no nosso país indivíduos que iam dormir nos postos de recenseamento que outros não conseguiram estar, não conseguiram recensear. Então, isso foi um mal ao longo do percurso deste recenseamento. E a questão relacionada com a questão do horário, conforme já referenciava aqui deputado Muxanga, a questão do aumento do horário de trabalho, eu acho que foi uma questão que veio muito tarde, porque se tivesse vindo antes, poderia ter ajudado naquilo que é o cumprimento da meta. Eu acho que são questões que são prepositadas para não se alcançar as metas, e também tinha já isso observado em que locais que não deveriam se alcançar a esta meta e com quais objetivos. Eu já vi aqui dizer não devemos realizar eleições de faz de conta, porque isso não vai beneficiar a Moçambique, assim como aos moçambicanos, a desenhar aquilo que é o Moçambique que nós queremos do ponto de vista de desenvolvimento. Nós sabemos que não pode se construir, nem que seja uma autarquia, nem que seja um Estado, com um pensamento uno. Deve haver aqui diversidade de pensamento, diversidade de ideologias. Isso deve se aprimorar. Estados que desenvolvem no mundo, desenvolvem com essa diversidade de ideias no âmbito da sociedade. Então, não se aceitar a participação dos outros indivíduos num processo relacionado com o desenvolvimento, porque nós sabemos qual é o objetivo das eleições, é unir as diferentes ideias no que concerne a questão de desenvolvimento, quer seja de uma autarquia, quer seja do Estado. Mas o que nós estamos a observar através deste processo eleitoral é a questão da limitação daquilo que é a participação da maior parte dos moçambicanos. Olhando mesmo para essa questão de limitação, são cerca de 1,5 milhões de potenciais eleitores que vão ficar de fora deste processo. Exatamente. Então, isso vai significar muito para aquilo que é para aquilo que é o Estado moçambicano, para aquilo que é a sociedade moçambicana, do ponto de vista de depósito daquilo que é o voto, porque nós sabemos que depois de uma governação ou depois de um certo mandato, existe aquilo que é a avaliação das políticas públicas dentro de uma nação. Então, se esses eleitores que ficam de fora não terão capacidade de exprimir aquilo que são as suas opiniões em relação àquilo que poderia ser os próximos 5 anos de uma autarquia, os próximos 5 anos de um Estado. Então, tendo esses indivíduos fora, nós podemos avançar ao processo já eleitoral com dificuldades. Esses também poderiam dar o contributo no Estado moçambicano, assim como nas autarquias. E deveríamos nós procurar saber quem são os indivíduos que ficaram de fora. Quem são os indivíduos que tiveram problemas no princípio com os seus cartões de eleitor. Naquele período de licenciamento, nos primeiros dias, há vários problemas que aqui foram relatadas, relacionadas com os cartões que tinham séries de dificuldades. Então, isso, conforme eu já dizia, já é uma perspectiva daquilo que podemos esperar no que concerne a questão das eleições. Mas tem sido hábito dos Estados africanos realizar eleições que não beneficiam aos seus povos, mas beneficiam a certos grupos que são cooperantes daqueles que vão patrocinar esses processos relacionados com o recenseamento, assim como as eleições. Mas não é isso que nós queremos para o desenvolvimento tanto das autarquias assim como do Estado. Nós queremos a participação de todos aqueles que
são incluídos. Muito bem, deputado Mchanga, havendo esse número de potenciais eleitores que poderão ficar de fora, há condições para que Moçambique exerça eleições livres, justas e transparentes? Condições de haver eleições livres, em princípio, já não existem, porque as pessoas já foram excluídas. Transparente, se não houver transparência no orçamento eleitoral, ninguém vai me fazer acreditar que há de haver transparência durante o ato de votação. Contudo, eu penso que vale a pena jogar com protesto do que deixar o adversário jogar sozinho. Porque o que o adversário quer aqui é obrigar os partidos a boicotarem para ele autoproclamar-se em todos os municípios, o que pode ser muito mau. Eu queria aconselhar as pessoas que, independente do que está a acontecer, vamos protestar, mas temos que nos preparar para jogar, e jogar para ganhar, e vamos ganhar. Vamos ganhar por quê? Porque este é um governo que perdeu o rácio. Quando os enfermeiros prometeram que iam fazer greve, pensavam que era brincadeira. Aliás, até o ministro apareceu a dizer que aquela era uma organização ilegal, agora está a negociar com o ilegal. Quer dizer, quando você persegue o maluco, quem é maluco? É o ministro, porque dizia que esses são ilegais. Agora já está a começar a sentar com ilegais. Quer dizer, está a legalizar o ilegal na República de Moçambique. Onde é que está o poder dele de ministro? Então, são caras sem vergonha. Então, nós temos que nos preparar para irmos às eleições. Nós acreditamos que a população, os poucos que licenciaram, vão poder exercer o seu direito, vão poder se vingar da Frelimo, incluindo os membros da própria Frelimo, vão se vingar da Frelimo. Porque o que nós estamos a sofrer no hospital, os membros da Frelimo não escapam. A maioria dos membros da Frelimo, chefes de quarteirões, secretários de bares, não escapam a isso. Quem escapa a isso, se calhar, é o diretor distrital, o diretor provincial e o ministro. Mas esses são muito poucos em relação à maioria do povo moçambicano. O que está a custar o transporte, as dificuldades que nós estamos a enfrentar no transporte, também a maior parte dos membros da Frelimo estão a sofrer e querem solução desses problemas. Esta questão da banalização da educação afeta todo o que é pai, tudo o que é encarregado de educação. Agora há o problema da aposentação obrigatória. Eles estão a obrigar qualquer pessoa que tem 35 anos de serviço. A lei não diz isso. A lei diz que aquele que tem 60 anos vai para a aposentação obrigatória. A aposentação obrigatória é aplicável àquele que atingir a idade, não é aquele que atingiu o ano de serviço. Quem atingiu o ano de serviço, esse pode ir à reforma. Esse tipo de reforma deve depender dele. É ele que tem que dizer, eu tenho 35 anos de serviço. Estou a pedir para considerar que já descontei o suficiente. Deixa-me ir para casa. Porque em condições normais, depois de 35 anos de contribuição para o sistema de segurança social, ao 36º ano você já não deve descontar. Então, esse vai à reforma voluntária. A aposentação desse que fez anos chama-se voluntária. Enquanto aquele que fez 60 anos, esse é obrigatório. Estão a inverter. Estão a ofender muitos funcionários. E esses funcionários todos deverão saber se vingar contra este governo estúpido da Frelimo. E o primeiro sítio onde devem se vingar é nas autarquias locais. Muito bem, deputado Mchanga, olhando ainda mesmo para a questão do orçamento eleitoral, este processo, a província de Nampula termina com um corte quase total de energia elétrica e a EDM aparece a dizer que este corte foi mesmo na noite, foi mesmo para melhorar aquilo que é o sistema. Não há aqui, se calhar... A EDM melhora o sistema de iluminação no dia São dessas coisas que fazem com que, se fosse na África do Sul, esse diretor devia ser queimado vivo. Esse diretor da EDM em Nampula devia ser queimado vivo. A população devia fazer justiça contra ele. É estúpido isso. Cortar a energia em toda a província de Nampula ia melhorar o quê? À noite. Por que não melhorou de dia? E ela não sabia o que estava a fazer. As pessoas em algum momento andam a procurar problemas onde não há problema. Esse senhor não funciona. Esse senhor tem que ser posto fora do mundo dos civilizados. Porque está-nos a criar problemas. E quanta gente é que ele não prejudicou? A troco de quê? De ser diretor, porque anda a praticar corrupção, anda a roubar dinheiro lá. É estúpido isso. Muito bem, Samsidino, a sua última análise só para sairmos deste tema. Exatamente, eu acho que este comportamento do diretor da EDM, eu acho que não é assim
adequado para aquilo seria o contributo da EDM para o desenvolvimento de Moçambique. E tem o lema da EDM que com a energia vamos construir o futuro. Então, se corta a corrente nesta altura, muito fundamental para a decisão do futuro, eu acho que ele está a virar contra aquilo que é o lema da própria instituição que ele está a liderar naquela localidade. Então, eu acho que é um comportamento inadequado. Eu acho que deveria ser aqui dado uma prova. A questão é disciplinar do ponto de vista profissional, porque ele não está a cumprir com o lema da eletricidade de Moçambique. Com a energia, nós vamos construir o futuro. Constrói esse futuro das diversas formas, que é a questão de licenciamento eleitoral, que é a questão da votação. Então, se aparece essa instituição que provém da energia, cortando a corrente para este processo que é muito fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento da autarquia, assim como de todo Moçambique. Eu acho que ele está a violar aquilo que é o lema da instituição. Então, essas são essas repressões que deveriam ter sido feitas há dias para se garantir que o processo decorresse sem sobressalto. Nós sabemos que quando estamos no meio de um processo, temos que aprontar várias condições dentro da nossa área, em todas as organizações. Tem que se cumprir com todas as diretrizes para que se garanta que o processo não seja parado devido ao setor em que eu estou a liderar. Eu acho que esta é uma falha desse diretor. Não deve ser tolerado este tipo de comportamento, porque ele prejudicou um processo que pode comprometer aquilo que é a construção tanto da autarquia assim como da sociedade moçambicana. Olha, na história da cidade de Moçambique, nunca houve reparações de vulto à noite. Nunca houve isso. Desligar a energia em toda a cidade, porque há uma reparação que está a fazer. Isso faz-se de dia. E normalmente começa às 6 até às 15. E há anúncio de que vamos desligar a zona X, fica a zona X, vamos desligar a zona X, fica a zona X, vamos desligar a zona X, fica a zona X. Imagina que haja crianças nas incubadoras. Quantas crianças esse diretor não matou? E por que ele pode ter direito à vida? Esse deve ser pegue, lançado na cerca de crocodilos, na presença da mãe dele, para a mãe sentir a dor de ver o filho dele a ser devorado por crocodilo, porque educou mal. Angam posição, angam Então ele tinha que sentir essa dor. Esse é um diretor criminoso. Ele e a equipe dele, em condições normais, deviam ser presos e expulsos, porque querem nos criar problemas de convulsões sociais. Este diretor da EDM de Nampula e a sua equipe é como o diretor do SAI da Beira. Querem nos criar problemas de convulsões sociais. Porque essas pessoas estão a ser discriminadas, que não vão poder votar, podem zangar. Enquanto nós estamos a desfazer a base da RNAM, os outros estão a criar outras bases. Passaremos a vida aqui em guerra por causa de pessoas estúpidas. E esta se calhar, porque houve queixas também de que os órgãos de justiça não estavam a dar mão palmatória no que diz respeito às denúncias, jogando mesmo para o diretor do STAI na cidade da Beira, que continuou a exercer aquilo que são as suas funções. Eu soube que ele foi preventivamente suspenso pela entidade tutelar, que é a Comissão Nacional de Eleições. Por que o diretor-geral do STAI não materializou a decisão? Não sei. Se calhar aqui seria o momento de se pegar o próprio Loló e cortar o pescoço, porque ele é chefe da confusão. Isso cabe a CNE avaliar o tipo de machado que tem, ou o tipo de katana. Vale a pena degolar o Loló ou degolar o diretor do Estado aberto, porque eles não merecem estar conosco. O processo terminou, deputado Mchanga Samsudino, o processo terminou. Há condições para, se calhar, fazer-se aquilo, um levantamento ou uma auditoria destes mobiles que supostamente não funcionavam de forma propositada? Há condições, porque o mobile tem uma caixa de memória, onde escreve tudo o que faz por dia, e vai poder dizer, no dia X, eu tratei tantas pessoas, porque depois, naquele dia em que se esticou até a noite, os mobiles começaram a registrar até 120 pessoas. E nos outros dias não registravam por quê? Há condições.
Aliás, a própria firma que forneceu os mobiles disse claramente que nunca houve aquele tipo de avaria. Porque eles foram chamados e foram para lá. Não havia nenhum mobile avariado. Os formadores da Comissão Nacional de Eleições é que criaram aquilo. Por isso que se valeram dos digitadores mal formados, mais fracos, crianças manipuláveis. Não quiseram pessoas com alguma visão. Eu já disse aqui no meu programa que minha filha, que é boa no computador, com licenciatura feita, foi chumbada em Boa, e uma sobrinha minha, que não consegue fazer 12ª classe, foi admitida, é digitadora lá. Está claro o que estava a fazer lá? Eu acho que seria um momento oportuno, também ajudaria esta auditoria a esclarecer alguns aspectos relacionados com este processo eleitoral. Eu acho que isso é uma condição que é muito pertinente, olhando para aquilo que foram, para aquilo que foi o processo de licenciamento eleitoral. Muito bem, obrigado, Samsudin. Vamos jogar para o segundo tema, só para racionalizarmos aqui o nosso tempo. Os profissionais de saúde decidiram, neste caso, suspender aquilo que foi a greve que teria iniciado depois de 4 dias. Deputado Muxanga, esta greve é suspensa, mas teve que custar vidas. Lamentavelmente, costuma-se dizer que quando os Big Five lutam, o capim é que sofre. Nesta luta de profissionais de saúde e o Ministério de Saúde com o governo, quem sofreu é o povo, e o povo até agora continua a sofrer. Eu estou a sair do hospital agora. Muita gente está no hospital, mas com medo. As pessoas não têm cara para olhar para os enfermeiros, porque pensam que podem me dar um tratamento venenoso, porque ele ainda não está satisfeito. Estou a ver muita gente a tremer. Não há muita confiança até com o médico, que não estava em greve. Só vai para o hospital quem efetivamente está grave. Quem não se sente pior não vai. E as pessoas preferem ficar, vão morrer em casa. Por quê? Porque um governo negligente entendeu desprezar as reivindicações de um determinado grupo de profissionais. Os profissionais de saúde já há muito tempo falaram que iam entrar em greve caso o governo não colabore. O ministro andou a dar voltas, a pensar que não era nada. Desprezo. Dizia que a organização era ilegal. Queria BER, onde está publicado. Agora foi conversar com eles. Já apanhou BER. Isto é uma vergonha autêntica. O ministro, a última passagem dele da Assembleia, eu falei com ele, ele disse, você não está a criar condições de trabalho para os funcionários. Desmentiu. Estão a dizer ali que não tem luvas, não tem uniforme, não tem material de proteção no hospital. Trabalham em condições precárias. E nós perguntamos a ele na Assembleia, ele negou. Qual é o valor deste ministro? Criar problemas entre o povo e seus servidores? Este ministro também, se fosse na Turquia, deve ser enforcado. Puxando-nos a criar problemas. Quando alguém não aguenta, estamos na maratona, sai fora da pista, deixa os outros passarem para frente. Eu continuo a acreditar que dentro do Partido Frelimo há pessoas que têm melhor capacidade de organizar o sistema de saúde. E o presidente Nunes tem de saber uma coisa. Ainda que o seu cachorro de estimação seja muito bonito, basta ser mordido por um cão raivoso, tem de ter coragem de enforcar. Porque se não enforca esse cachorro, vai morder as crianças dentro da casa. O povo moçambicano está a morrer por causa desse tipo de pessoas que agem como cachorros raivosos. O que é que valeu a teimosia do ministro Tiago? O que é que valeu a teimosia do Ministério de Saúde? Recusou conversar, agora está sentado e está a conversar. Até cozinheiros. Eu nunca ouvi que cozinheiro faz greve. Desde que nasci. Eu estive na África do Sul, assisti muitas greves. Cozinheiro não faz greve. Aqui hoje, greve. Na quinta-feira tiveram que andar a comprar comida. Nas barracas para ir alimentar as pessoas no hospital. Porque na quinta-feira e sexta-feira não houve cozinha lá. Para as pessoas chegarem a esse nível. Dizem, onde é que andava o ministro? Onde é que andavam os diretores? Então, este é um sistema podre. É mais um sistema podre. Esses senhores não conseguem governar e agora querem matar o povo moçambicano.
estão a matar o povo moçambicano. Acho que eles já têm problemas com a densidade populacional de Moçambique. Então querem utilizar a política de Matusia, reduzir o número da população. Então querem usar o próprio pessoal de saúde para matar as pessoas. Muito bem, Samsudine, uma das queixas desta classe dos profissionais de saúde não é só, ou melhor, a principal tem que ver com as condições de trabalho, neste caso o material. Entretanto, o Armazém Nacional, ou melhor, o MISAU, olhando mesmo para aquilo que é o Armazém Nacional de Medicamentos, garante que há estoque de material para, neste caso, conseguir suprir aquilo que são as necessidades dos profissionais por volta de 8 meses. Mas este anúncio surge depois desta paralisação dos profissionais. Exatamente. Eu acho que olhando para essa, eu diria, boa nova, primeiro a suspensão da greve por parte dos técnicos da saúde. Esta é uma boa nova na medida em que vai possibilitar a sociedade moçambicana ter o mínimo daquilo que são as condições básicas relacionadas com o tratamento às suas doenças. Mas há uma coisa que não poderia deixar de dizer aqui, falando deste caso, antes mesmo de entrar na questão relacionada com o estoque, que pode ser garantido para os próximos 8 meses. Eu acho que o governo, assim como o próprio ministro da Saúde, não precisava levar aos técnicos de saúde a esse estágio, não precisava testar este indivíduo a este nível. Quem sofreu com isto foi a sociedade moçambicana, foi o povo moçambicano que sofreu por falta daquilo que são as condições básicas para uma sociedade. Eu tenho vindo a cantar aqui que o desenvolvimento numa sociedade refere-se à disponibilidade daquilo que são as condições básicas, onde a questão da saúde, da educação, da questão da proteção, neste caso, que é a questão da segurança, fazem parte. Então, uma sociedade sem a saúde, uma sociedade sem escola, não tem essas condições básicas de desenvolvimento. Assim, o Ministério da Saúde permitiu que a sociedade moçambicana ficasse sem as condições básicas, que é a questão da saúde. Vi muitas pessoas que foram aos hospitais e tiveram que voltar porque os técnicos não estavam a atender. Vi muitos técnicos, há muitos relatos relacionados com os técnicos que estão a ser ameaçados nos distritos por estar de greve, porque não têm condições básicas estabelecidas pelo governo para garantir aquilo que é a continuidade daquilo que é a sua atividade no âmbito laboral. Então, isto é um mal para um país quando o Ministério entende que não deve negociar aquilo que são condições de serviço com uma certa classe, que é excluída no âmbito de exercício das suas funções. Então, eu acho que esta foi a pior falha deste Ministério, ao testar os técnicos de saúde. Isso eu acho que não deveria voltar a se repetir mais. E nós, como povo moçambicano, devemos tentar questionar por que da suspensão da greve por parte dos técnicos. Podemos olhar que nem é a própria questão ligada com a negociação, mas houve essas intimidações em alguns distritos por parte dos técnicos da saúde. Não, o que aconteceu foi que o vaidoso, o chefe da caravana, que quando os técnicos de saúde reclamavam, dizia que os cães ladram, a caravana passa, ele como ministro, aceitou sentar. Então o vaidoso aceitou sentar para aturar os problemas do cão. Então o cão disse, suspendo a greve, vamos conversar. Agora vamos ver se ele vai falar a linguagem dos cães ou vai falar a linguagem dele como assimilado. Porque o grande problema deste ministro é pensar que ele sabe mais. Quer dizer, não sei se o pai dele foi assimilado, de que nível. Há coisas que não podiam sair da boca dele quando se relaciona com qualquer situação. Qualquer trabalhador, de forma individual ou coletiva, pode dizer que eu quero entrar em greve. Você não vai dizer que não, entra lá porque você é ilegal. Quem é ilegal? Quem é legal? Claramente. Isso é falta de respeito. Então,
os representantes dos profissionais de saúde sentiram-se feridos. É por causa disso que decretaram a greve, para ver se ele conseguiria andar. Foram só apenas 3 dias, caiu no chão. Agora, ok, aceita-se. Então pronto, vamos negociar. Enquanto isso, nós voltamos porque o problema deles não era recusar trabalhar. É que eles querem que as preocupações deles sejam atendidas. Agora, o que queremos ver? Que nos próximos 15 dias haja resultados palpáveis, tangíveis, para que a greve não volte a se repetir. Exatamente. Eu acho que, em termos daquilo que aqui o colega Mchanga dizia, sentou-se com esses técnicos, mas já é muito tarde. Tarde por quê? Quer dizer, tarde por quê? Porque nós tivemos a sociedade moçambicana comprometida. Há indivíduos que ligaram a mim que tiveram que voltar no hospital. Mesmo isso, mesmo em Chibuto, mesmo aqui na cidade de Maputo, tiveram que voltar no hospital porque os técnicos não estavam a atender. Então, há vida aqui que cefaram devido a essa falta de cumprimento por parte do Ministério da Saúde. Eu acho que se há indivíduos não devem serem testados numa nação, são os médicos. Quer dizer, é toda a classe relacionada com a saúde em Moçambique. Eles não devem serem testados. Eles garantem a vida da maior parte dos moçambicanos. Muito bem. Esta greve dos técnicos de saúde vem também depois daquilo que foi a greve dos médicos, mas parece que os problemas desta classe sempre é resolvida em partes. No momento do governo, o Ministério da Saúde, resolver de uma vez por todas aquilo que são os problemas desta classe, de modo a garantir um bom atendimento para os utentes nas unidades sanitárias e também nos hospitais. Exatamente. E é essa discussão que nós tivemos há dias aqui no programa, relacionado com as diferentes classes que existem, as diferentes associações que existem no pessoal, quer dizer, na classe da saúde. Eu acho que este é um momento oportuno em que considere-se todos esses membros da mesma mãe, não resolver-se problemas a par. Nós sabemos que existe especialidade, existe as diferenciações no âmbito de todos esses no âmbito de todos esses indivíduos que exercem a profissão dentro da saúde. Eu acho que dentro deste ministério deve se estabelecer, porque o que é necessário aqui é estabelecer condições de trabalho consoante aquilo que é a formação do indivíduo. Mas o que tem se verificado na cidade moçambicana é que há certas classes que são desprezíveis. Isso poderia, quer dizer, nós podemos verificar quando foi da reclamação dos médicos e dos juízes no âmbito da apelação salarial única. Houve aqui privilégio de uma classe em detrimento da outra. Isso é devido àquilo que é o seu impacto do ponto de vista político, porque são essas condições que têm se observado por parte do governo. Qual é quer dizer, a participação deste indivíduo, quer dizer, qual é quer dizer, o impacto que este tem em detrimento dos outros. Em relação aos médicos técnicos, nós sabemos que os médicos têm mais influência a nível daquilo que são as questões políticas em detrimento dos técnicos. Então, há sempre aqui uma tendência de resolver primeiro a questão dos médicos. É isso que aconteceu em relação aos médicos e juízes. Atendeu-se primeiro aos juízes em detrimento dos médicos. Então, eu acho que não deve haver dentro da cidade moçambicana esta questão de se olhar as pessoas em detrimento daquilo que é o seu impacto político, mas deve-se observar, deve-se atender aos problemas dos moçambicanos, olhando para aquilo que é o desenvolvimento, olhando para aquilo que é o impacto de uma forma geral para com a sociedade moçambicana. Muito bem, deputado. Esta é uma questão muito interessante. Quando nós aprovamos a primeira tabela salarial única, era isso que tínhamos conseguido fazer. Dizer que aquele que é membro do órgão de soberania tem de ter as mesmas condições. Depois, agora viu-se que não, o deputado é desprezível. Até há pessoas que bateram palmas quando se retirou o vencimento do deputado e deixou para ministro, deixou para magistrados. Mas a regra não é esta. Se for para nós morrermos de fome, então temos que morrer de fome. Tem que gagofanane ambana o culuca. Esta é a regra. Lamentavelmente, há pessoas com cabeças tortas neste país. O que é que o governo faz? O governo diz que prefere cortar os deputados porque os deputados são muitos. E prefere dar os ministros porque os ministros são poucos. Mas que sociedade é que estamos a construir?
Dentro da magistratura onde estás a falar agora, há problemas entre magistrados e procuradores nos distritos. O procurador que está no distrito, o procurador-chefe, não ganha a mesma coisa que ganha o juiz-presidente do tribunal. Incluindo o tribunal que só tem uma pessoa, ele é presidente de si mesmo. E o procurador é procurador-chefe de si mesmo. Não recebe a mesma coisa. O juiz pode pagar o seu colega e ainda ficar com algum. O juiz tem dinheiro para pagar o procurador, que é seu colega, ainda ficar com algum, para ele comer e alimentar bem a sua família. Mas aquelas magistraturas são gêmeas. Só um governo estúpido pode fazer isso. Nós temos expensões. Para que servem as expensões? É para tentar verificar o que está a acontecer. Há um debate aqui que está -se a levantar. Falta medicamento ali, medicamento ali, medicamento ali. Todos os dias está-se a noticiar que nos hospitais não há medicamento. O ministro diz que os armazéns têm medicamento. Por que não manda as pessoas verificar? Se efetivamente há medicamento no armazém ou não, se o diretor do hospital fez a requisição de medicamento ou não, e por que não fez a requisição? Pensa que há algum diretor do hospital que é estúpido, que vai gostar de ver doentes a morrer nas mãos dele e não requisitar medicamento? Vai deixar médicos a se contaminarem e não requisitar medicamento? Eu conheço muitos dentistas aqui que dizem que só tiram 20 dentes por dia. Por quê? Porque as seringas que lhes são dadas são 20. Ele não pode usar a mesma seringa que usa para o Chamsky. Ele só tem 20 seringas que o instrumentista preparou. Então ele só vai atender 20 pessoas. Acabou. É problema de estomatologista esse? Por que o instrumentista não prepara, por exemplo, 40 seringas? Para depois o estomatologista vir atender 20 para nos perguntar o que é que você está a fazer outro tempo. É regra dele. Mas foi aberto o Armazém Nacional para poder verificar se há abrir o armazém, aquele chegar e dizer, material. olha, você viu o que tem lá dentro daquelas caixas? Não é um jornalista que há de ver que há medicamento. Quem tem que dizer que há medicamento é o especialista. Porque você pode ver a mesma coisa. Você pode ir ver um paracetamol com diclofenac e paracetamol sem diclofenac e pensar que é a mesma coisa. Aquela outra parte estúpida do ministro, que não percebo, que aquilo é forma de fazer publicidade. O ministro sabe perfeitamente qual é o material que está a faltar nos hospitais. Ele percebe, sabe. Só que ele não pode assumir isso publicamente. Porque quer dar a entender que ele controla a situação. Eu venho da clínica agora. Ia para lá para ir procurar medicamento. Há um tipo de medicamento que não tem na clínica do Hospital Central. E para eu ter o medicamento eu tenho que fazer. Mas se eu for voltar para a Assembleia, buscar uma guia, ir ao Instituto do Coração, só que o Instituto do Coração não vai me vender o medicamento. Tenho que voltar a marcar outra consulta, quando já sei o que eu devo tomar. Se eu for ao hospital privado, tenho que marcar outra consulta para uma coisa que eu sei o que é. Então eu estou servindo de palhaço aqui, nesta cidade. Então, nós precisamos. Olha lá, esses médicos todos que andam a reclamar que não há medicamento, não são filhos da mesma mãe, não nasceram do mesmo ventre. Todos os diretores dos hospitais reclamam que não há medicamento. E o ministro dizer que há medicamento. Quem é mentiroso aqui? Se é verdade que há medicamento, por que o ministro não expulsa os diretores dos hospitais? Manda embora todos os diretores dos hospitais, não é novos. Ele tem vergonha de fazer isso por quê? Porque ele sabe que está a mentir. Por isso, mais uma vez, nós queremos apelar à Associação dos Funcionários da Saúde a todos os níveis, serventes, maqueiros, auxiliares, enfermeiros, técnicos, médicos. Nós sabemos que vocês trabalham em situação de penosidade. Nós sabemos que vocês trabalham em situação de perigo. Nós sabemos que vocês estão a ser maltratados. E nós sabemos que há coisas que o médico não pode fazer sem um técnico. Por exemplo, esta coisa de TAC. O médico faz relatório, mas quem faz o TAC é o técnico. O médico não faz radiografia, mas quem lê
aquela chapa de radiologia, é ele, quem faz aquilo é o técnico. E esse técnico não merece. O médico não faz análise de sangue. O médico não faz biópsia. Quer dizer, muita coisa quem faz é o técnico. Agora, que locomotiva é essa? Que você está preocupado em lubrificar a locomotiva, não está preocupado em lubrificar as carruagens. Não está preocupado em lubrificar os vagões que carregam mercadoria. Ora, uma locomotiva sem carruagens, sem vagões, não vale nada. Uma vou dormir na garagem, ou me mango esse changar. O trator ou tem que ter charuas, ou tem que ter atrelado para ter valor dentro da casa. É como locomotiva. A locomotiva serve para transportar mercadoria. A mercadoria é carregada por vagões. A locomotiva serve para transportar pessoas. As pessoas são carregadas nas carruagens. As carruagens carregam pessoas, os vagões carregam mercadoria. É isto que tem que se fazer. Não é esta palhaçada que estamos a assistir. Efetivamente, nós precisamos de criar uma engrenagem completa que começa do médico, passa pelo técnico, vem para o enfermeiro, vem para o servente, vai para o maqueiro, toda aquela cadeia das pessoas que trabalham dentro do hospital tem de se sentir satisfeito. Porque quando há qualquer coisinha que falha um deles, a corrente vai sair fora. Muito bem, obrigado, deputado Muchanga. É melhor, é momento sim, de sairmos aqui para o nosso terceiro tema, tendo em conta aqui o nosso tempo. A OTM Central Sindical defende celeridade por parte do Governo para a ratificação da Convenção número 119 da Organização Internacional do Trabalho, para ver ultrapassada a questão do assédio sexual no trabalho, o assédio sexual e também a violência no trabalho. A OTM Central Sindical sente que há uma morosidade por parte do Governo para a convenção deste instrumento para poder ver a classe dos trabalhadores livre destas situações de assédio sexual, violência e entre outras situações que afligem a classe dos trabalhadores no seu dia a dia. Exatamente. Eu acho que a questão mais importante que deveria ser colocada relacionada com este assunto aqui, porque é dessa amorosidade por parte do governo, quem são os responsáveis pela aceleração deste processo, que Moçambique possa integrar a esta convenção. De que forma esta convenção poderia ajudar aos moçambicanos, principalmente as moçambicanas que são muito assediadas no setor de trabalho? Qual é a situação de Moçambique do ponto de vista, da contaminação no que concerne a questão da HIV-Sida? Eu acho que é uma situação muito lastimável se olharmos para aquilo que é o quadro do Moçambique. Moçambique, nesta altura, está em segundo lugar aqui no continente ou aqui na região, depois da África do Sul. Isto tudo são resultado desses assédios que existem no âmbito pode ser do concurso, do certo trabalho, ou por parte da questão relacionada com a progressão do ponto de vista de carreira, em que a maior parte das moçambicanas são impostas por seus superiores. Então, eu acho que esta é uma necessidade, é uma questão muito pertinente. Poderia salvar a maior parte dos moçambicanos que são submetidos a questões adversas que não beneficia ao crescimento da sociedade, porque são moçambicanos que são submetidos a contrair aquilo que são relações com seus chefes, a troco de um certo benefício no âmbito do trabalho. Então, como quem não tem nada, não tem nada a fazer perante esses aspectos, acabam cedendo. Então, isto tem sido uma situação muito lamentável, e também tem sido um mecanismo usado por parte desses chefes, tanto em organizações privadas assim como em organizações públicas, que têm abusado das suas ou dos seus subordinados no âmbito do trabalho. Eu acho que é oportuno que Moçambique adira a esta convenção. É uma convenção que já existe desde 2019. Por que até agora, 2023, Moçambique ainda não aderiu?
quais são as impossibilidades que nós como Estado poderíamos aderir. São várias convenções que Moçambique já aderiu, que olhando do ponto de vista político, assim como do ponto de vista social, não acrescentam nada à cidade moçambicana. Mas esta componente que eu acho que na minha análise é muito importante, atendendo, considerando aquilo que é o quadro de transmissão da questão de HIV-Sida e de outras doenças, é muito, é um quadro que está a acelerar a cada dia. Eu acho que tinha mesmo que se olhar para estas condições e acelerar-se a este processo de integração de Moçambique nesta convenção. Muito bem, deputado Muchanga, a sua análise sobre esta vontade da organização, ou melhor, da OTM Central Sindical em ver o governo a acelerar aquilo que é a convenção deste instrumento. Bom, é uma necessidade primária. Efetivamente, nós somos membros da Organização Internacional do Trabalho, até temos alguém que está lá, o senhor Casimiro Wati, é nosso representante na Organização Internacional do Trabalho, foi nosso colega aqui, foi deputado da Assembleia da República, até deve sentir vergonha, e é membro do Comitê Central da FRELIM, deve sentir vergonha de estar na OIT quando as convenções da OIT não são respeitadas pelo país que ele lá representa. Agora, por quê? Se calhar porque os ministros, os membros do governo vivem disso. Agora, eu queria perceber qual é o papel das mulheres que estão no governo, porque neste momento nós temos 50-50, não é? Qual é o papel da própria senhora Margarida Talapa, que é ministra do Trabalho lá? O que é que sente quando o governo que ela representa não respeita esses instrumentos que protegem a mulher no local do trabalho? Será que ela é madrinha dessas práticas de violência sexual contra as mulheres? Qual é a opinião dela? Acho que a melhor coisa que vocês devem fazer é perguntar a Margarida Talapa. Se calhar deve ser madrinha de porcarias. E pode não ser só no local de trabalho, se calhar até nas famílias pode ser. Porque eu gostaria de... Ela é que devia ser a mentora. Devia fazer mais discurso, devia fazer mais barulho. Na qualidade de ministra de Trabalho. Porque ela é que tutela esta área. Para os sindicatos tirarem esta coisa, que já falaram muito com ela. E ela é ministra desde 2020, não é isso? Sim, 2020. Esta convenção entra em vigor no momento que a senhora Margarida Talapa é ministra de Trabalho. Qual é o papel da nossa ministra de Trabalho na persuasão do seu governo para respeitar os instrumentos internacionais ligados às convenções do trabalho na República de Moçambique? A segunda questão, nós não podemos ver a questão de assédio sexual como sendo de masculino para feminino. É verdade que de masculino para feminino está em maior número, mas também de feminino para masculino também existe. Há muitas coisas que nós andamos a ouvir aqui, de madrinhas de pouca vergonha. Madrinhas que juntam mulheres de dono com amantes nas casas deles. Madrinhas que juntam pessoas de mau comportamento nas festas deles. Agora, as nossas ministras estão isentas disso ou não? Então, cada um só pode olhar para o muro do seu vizinho e dizer-nos que eu sou o vizinho da ministra fulana, como é que ela se comporta. Se calhar aí podemos encontrar a Margarida Talapa no primeiro plano. Não estou a dizer que seja. Estou a suspeitar, porque ela não está a agir em relação à convenção do trabalho. E esta devia ser a preocupação. Nós precisamos de aderir, ratificar esta convenção, de forma a demonstrarmos que não temos medo. Porque costuma-se dizer que quem não deve, não teme. Mas eu acho que esta convenção, em matéria de impacto, vai ter um impacto político, mas o impacto real pode não ter. Vai ser igual àquela questão da barreira de 5%. Os partidos diziam que não entram no Parlamento nem nas Assembleias por causa de 5%. Tiramos 5% e não estão lá. Porque, efetivamente, a questão não era a barreira. A questão é a inserção no seio da população. Agora, nós temos problemas de práticas, usos e costumes
em que uma mulher, quando se envolve com um determinado homem, ainda que tenha sido ela que seduziu, quando é apanhada, diz, eu não podia fazer nada porque ele é meu chefe. Mas será? Você disse a quem? Que o meu chefe está a seduzir? Já conversou com quem? A dizer que o chefe está me paquerar. Não é isso. As próprias mulheres, quando entendem, são elas que andam a provocar. Eu já vi um pastor a reclamar. A dizer, vocês vêm aqui até com roupinhas assim, sentam à frente, andam, sei lá, hein? Aquelas práticas mesmo nocivas. Que qualquer ser humano, quando olha para aquilo, começa a tremer. Mas esta convenção, deputado Muchanga, ao ser ratificada, olhando para aquilo que são as outras leis ratificadas e não são efetivamente implementadas no dia a dia da sociedade moçambicana, ao ser ratificada esta convenção, há condições de ser implementada naquilo que é o setor do trabalho? Bom, podem não ser implementadas, mas vai-se dizer que está lá na lei. Por exemplo, nós escrevemos na lei que qualquer ilícito de orçamento eleitoral tem que ser notificado à Procuradoria. Notificamos à Procuradoria, não está fazendo nada. Mas se o MDM tivesse organizado os seus membros, ir buscar aquele diretor do Estado da Beira, tratá-lo como ele merece ser tratado, por causa daquela porcaria que andou a fazer, diria-se que o MDM foi contra a lei, não é isso? O MDM lavou as mãos porque entregou à Procuradoria e a Procuradoria não está a fazer nada. A Procuradoria não está a fazer nada. O que valerá os próximos ilícitos levados à Procuradoria? É perder tempo. Então, nós temos que encontrar outra solução para resolver os problemas de ilícitos eleitorais sem contar com as procuradorias, porque as procuradorias não vão fazer nada. Sem contar com a polícia, porque a polícia também ajuda a roubar urnas. É só isso. Nós temos que ter 2, 3 planos nestas eleições para garantir a vitória da oposição. Quando fizermos isso, a polícia fazer isto, nós vamos fazer isto. Quando houver isto, para não perder tempo para ir à procuradoria, vamos fazer isto. E colocar toda a gente na linha. Paciência. Muito bem, Samsudino, últimas considerações, estamos mesmo já a sair. Exatamente, eu acho que a questão da ratificação desta convenção seria muito oportuna. Pode ela não ser cumprida, mas significaria muito para o Estado moçambicano mostrar aquilo que é o interesse do governo moçambicano em eliminar esses males que já existem na nossa sociedade. Porque são esses males que têm vindo a proclamar, quer dizer, a aumentar aquilo que é o número dos contaminados em Moçambique por essa coisa da HIV-Sida. Então, eu acho que é um momento oportuno para garantir aquilo que é um bom ambiente de trabalho na ratificação desta convenção. Ajudaria muito aos moçambicanos, conforme dizia aqui o colega Muchanga, que não são só as mulheres que são assediadas, mas também existem homens jovens que são assediados para lograr algum objetivo dentro do setor de trabalho. Isto não pode ajudar aquilo que é o desenvolvimento de um certo Estado, porque à medida em que alguns jovens ou algumas jovens são promovidas não pelas suas competências, mas por aquilo que aceitaram fazer para o seu chefe, assim como para as suas chefes. Olha, desculpa, mesmo a terminar. Há pessoas aqui que destroem suas famílias porque querem ser promovidos. E a condição de dizer que é casar com a filha da senhora Flana, que é diretora nacional. É casar com a filha da senhora Flana, que é ministra. Esses miúdos todos que andam a casar com filhas de ministras, você pensa que casam porque se amam mesmo? O primeiro momento em que a mãe desaparece, deixa de ser chefe, aquele miúdo pula o muro. Por quê? Porque nunca houve amor nenhum ali. É assédio. É assédio. Agora, como é que você leva essas coisas à justiça? É um caso um pouco bicudo e um pouco complicado. Mas pronto, estamos na sociedade moçambicana. O mundo é assim mesmo. Vamos ratificar, depois vamos ver como implementar. Muito bem, obrigado, Samsudino, obrigado, deputado Muchanga. E assim foi mais um Despertar Debate. Gratos pela atenção dispensada. Temos com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima.